Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Solenidade da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, domingo 7 de janeiro de 2024. É a festa que encerra o tempo litúrgico do Natal. Amanhã tem o batismo do Senhor e na terça já é tempo comum. Hoje quero mandar aquele super abraço para Thaís Arnone, que está fazendo aniversário. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe sempre. Iniciemos com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Amém. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta dos sábios: onde está aquele que nasceu, o Rei dos Judeus? Constitui talvez o tema principal do Evangelho de hoje. O que mais surpreende é o fato de ser formulado por pessoas estranhas ao povo de Israel, ainda longe da salvação, mas que em breve ocuparão o lugar do povo eleito. Os magos eram membros da casta sacerdotal da Pérsia. Mais tarde, teólogos, filósofos e cientistas orientais foram designados com este nome. Com a viagem a Belém, antecipam e anunciam a vinda dos povos pagãos ao Evangelho. O valor cristológico dessa passagem, Cristo, salvação do povo, é o significado central que deve ser sempre salvaguardado. Outras explicações moralizantes ou alegóricas, especialmente no que diz respeito aos presentes e ao seu significado, valem o que valem, mas o valor mesmo da liturgia de hoje está na manifestação, na epifania do Senhor a todos os povos. São os pagãos que primeiro se emocionam com o nascimento do Rei dos Judeus e vão procurá-lo.
Eles chegam naturalmente a Jerusalém. Isaías 60, versículos de 3 a 6. Lá, os magos se encontram e questionam os judeus e sua história sagrada. E eles atestam com certeza que as Escrituras anunciam o Messias, mas não conseguem reconhecê-lo no menino de Belém. Os judeus são capazes de examinar as Escrituras e descobrir o local do nascimento do Messias predito pelo profeta, mas não dão um passo para encontrá-lo, para pelo menos seguir os adoradores estrangeiros. A sua reunião no palácio de Herodes parece mais um conselho de guerra do que uma busca serena da vontade de Deus. A capital messiânica, a pequena Belém, a maior entre as cidades de Judá, ofusca a grande Jerusalém, que se lançará com todas as suas forças contra ela, mas sem sucesso. O Messias escapará dos seus ataques. O comportamento de Herodes, dos sacerdotes, dos escribas e do povo contra Jesus é o mesmo que as autoridades e o povo de Jerusalém tomarão contra o Cristo durante os anos da sua vida pública e nos dias da sua paixão, morte e ressurreição. E tomarão a mesma atitude contra os pregadores do Evangelho e os continuadores da sua obra. Um duplo movimento antitético atravessa essa história, o da rejeição dos judeus e o da aceitação dos pagãos. Encontraremos esse contraste, esse paradoxo em todo o Evangelho. A salvação dos pagãos é uma verdade presente no Antigo Testamento e na tradição judaica. Gênesis capítulo 12, Isaías capítulo 2, Salmo 47. Se a Israel é dada a oportunidade de descobrir Deus através da sua história, os pagãos devem chegar através dos esplendores da criação. Deuteronômio capítulo 4, versículos de 15 a 20. As estrelas narram a glória do único Deus, Salmo 19, e revelam o poder do seu Criador, Sabedoria capítulo 13. Parece que aqui Mateus se refere à história de Números, dos capítulos 22 a 24, e a comenta a maneira dos Targumim palestinos, que são traduções explicadas do Antigo Testamento. Tanto no livro dos Números como nesta passagem de Mateus, os magos pagãos encontram um rei estrangeiro, Balaque, que quer amaldiçoar o povo de Deus, Número capítulo 22, versículo 11. Herodes, que quer matar o rei dos judeus, Mateus capítulo 2. Os magos, porém, em ambos os casos, tomaram uma atitude contrária à vontade dos dois reis, abençoando e adorando aquele que deviam condenar. Números 22, versículo 18, Mateus capítulo 2, versículo 11. E além disso anunciam uma estrela brilhante. Números capítulo 24, versículo 17. E regressam aos seus países calmos e felizes. Mateus quer associar os pagãos desde o início da vida de Jesus à instauração do reino universal de Deus. Jesus é a luz que ilumina os povos. Isaías 9, 60. É a sabedoria que supera a de Salomão e atrai para si todos os reis e sábios da terra. 1 Reis, capítulo 10. A vinda dos pagãos implica o reconhecimento do domínio universal de Cristo. Mas, como já foi dito, para Mateus é importante o contraste que a vinda dos magos cria com a rejeição dos judeus. A salvação aceita por quem vem de longe é negligenciada por quem está perto. Mateus capítulo 8. Os magos, ou também chamados de sábios, recebem um aviso em sonho para não voltarem para Herodes. Eles também são especialistas em interpretação de sonhos. Estes homens de Deus, obedientes, regressam à sua terra por outro caminho. São Raimundo de Penafort, exímio na ciência do direito canônico. Ele nasceu em Castelo de Penafort, na Barcelona, Espanha, no ano de 1175. Seus pais se originavam dos antigos condes de Barcelona e eram aliados do rei Aragão.
Desde cedo, muito dedicado aos estudos, ele se especializou em Bolonha, na Itália, na universidade, onde se tornou também um reconhecido mestre. Inclusive, a Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga do mundo em atividade. Deixou aquela realidade que tanto amava para obedecer ao bispo de Barcelona, que o queria como cônego. Ele prestou esse serviço até discernir seu chamado à vida religiosa. Foi quando entrou para a família dominicana e continuou em vários cargos de formação, mais aberto à realidade e à necessidade da igreja, onde exerceu o papel de teólogo do cardeal bispo de Sabina. Também foi legado da região de Castela e Aragão e depois transferido para Roma. Ocupou vários cargos. Ele não buscava, nem tinha em mente um projeto de ocupar este ou aquele serviço, mas foi fiel àquilo que davam a ele como trabalho para a edificação da igreja. Na Cúria Romana, quantos cargos ligados à teologia, direito canônico, um homem de prudência, de governo. Seu último cargo foi de penitenciário mor do Sumo Pontífice. Quiseram até escolhê-lo como arcebispo, mas, nesta altura, ele voltou para a Espanha. Quis viver em seu convento, em Barcelona, como um simples frade, mas os reis, o Papa e tantos outros sempre recorriam ao seu discernimento. São Raimundo escreveu a respeito da casuística. Enfim, pelos escritos e pelos ensinos, ele investia numa ação de mestres e missionários, porque tinha consciência de que precisava de missionários bem formados para que a evangelização também fluísse. Ele não fez nada sozinho, contou com a ajuda de Santo Tomás de Aquino, ajudou outros a discernir a vontade do Senhor, como São Pedro Nolasco, que estava discernindo a fundação de uma nova ordem consagrada a Nossa Senhora das Mercês, os Mercedários. Homem humilde que se fez servo, foi escolhido como superior geral dos dominicanos. Homem de pobreza, de obediência e pureza, homem de oração. Faleceu em Roma em 1275, 100 anos consumindo-se pela obra do Senhor. À beira do seu túmulo se realizou vários milagres, alguns foram descritos na bula da sua canonização, realizada em 1601 por Clemente VIII. Homem de grande fineza espiritual e inteligência jurídica, rogai por todos os promotores da paz, pelos que lutam pela justiça, pelos meios jurídicos, civis e canônicos, que a Igreja e a sociedade cresçam na precisão moral. Dai-nos uma conduta segundo o coração de Deus. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e até amanhã, se Deus quiser.